vamos falar um pouco sobre a composição de movimentos. A composição de movimentos nada mais é do que a velocidade resultante quando dois movimentos ocorrem simultaneamente. Então vamos supor uma situação bem simples, em que uma pessoa tenta atravessar o rio e o rio não tem correnteza, ou seja, a velocidade da correnteza em relação à Terra tem módulo aproximadamente igual a zero. Isso significa que a única velocidade envolvida para o nadador atravessar o rio, visto por um observador da Terra, né, isso aqui é o nosso observador, é a própria velocidade do nadador em relação ao rio. Então, se ele sair do ponto A, na perpendicular, ele vai chegar no ponto B tranquilamente, sem maiores problemas. A velocidade dele resultante vai ser a velocidade que sai daqui, né? A velocidade com que ele sai daqui e vai em direção ao ponto B. Essa é a velocidade resultante, já que ela é a adição entre a velocidade. Ela é a adição entre a velocidade do nadador em relação à Terra, mais a velocidade da correnteza também em relação à Terra. Só que como essa aqui tem módulo igual a zero, a gente só fica com a velocidade resultante sendo a própria velocidade do nadador em relação à Terra. Vamos supor uma segunda situação. Agora, né, a gente tem a velocidade do nadador perpendicular em relação às margens e a velocidade da correnteza para a direita. Vamos supor que as duas são perpendiculares entre si, só para facilitar a nossa ideia aqui. Bom, então agora a velocidade resultante, vamos chamar de VR, velocidade resultante vista pelo nosso observador, vai ser a velocidade do nadador em relação à Terra, mais a velocidade da correnteza em relação à Terra. Como isso é uma soma vetorial, e a gente sabe que a soma vetorial tem que ser feita diferente da soma algébrica, aqui a gente tem a velocidade do nadador, né? Vou supor que está do mesmo tamanho ali, só para ilustrar. E a velocidade da correnteza, agora horizontal, em relação à Terra. Bom, então o que o nosso observador vê? O nosso observador vê o nadador se deslocando assim, ó, que é a soma entre Vn e Vc, os dois vetores, né? Vn e Vc. Essa é a velocidade resultante. Então a velocidade resultante ela vai ser uma composição das duas velocidades, vai ser a soma da velocidade do nadador em relação à Terra com a velocidade da correnteza em relação à Terra. Repare que é bastante importante que a gente saiba em relação a que referencial essas velocidades foram dadas. Porque veja, olha a terceira situação. Digamos agora que o nadador ele nada inclinado em relação à margem. Então agora a gente sabe que ele nada de forma inclinada em relação à margem e que a correnteza continua aqui para a direita. Se essa inclinação for suficiente para compensar na horizontal a velocidade da correnteza, repare que na horizontal existe uma projeção da velocidade do nadador. A velocidade do nadador, né, se a gente decompor essa velocidade em duas velocidades, uma velocidade horizontal e uma vertical, lembre-se do que a gente falou sobre decomposição de velocidades e de vetores, né, a gente teria, vamos fazer aqui de marrom, por exemplo, a gente teria uma velocidade Vx aqui, uma velocidade parcial aqui, para o nadador. Aliás, eu botei Vc aqui e Vn, né? Deixa eu apagar aqui. Vc. Pronto.
Aqui é Vn, que é do nadador. Aqui eu vou chamar de Vx, que é a velocidade do nadador, só que na direção x no sentido para a esquerda. Então aqui, ó, Vx e Vy. Eu tenho um Vy aqui também em relação à velocidade do nadador. Se esse Vx for suficiente para calcular o Vc, a gente vai ter algo desse tipo. Um observador vai ver o nadador se deslocando, não assim, porque essa é a velocidade em relação à Terra, a velocidade do nadador em relação à Terra se não houvesse correnteza. Né? É isso que eu quero dizer com velocidade do nadador em relação à Terra. E aí, essa velocidade aqui, ó, é a velocidade da correnteza. De novo, se eu tenho certeza que Vx compensa Vc, então a resultante, né, vai ser essa velocidade aqui. Essa vai ser a velocidade resultante. Velocidade resultante, a gente sabe que é a soma da velocidade da correnteza em relação à Terra mais a velocidade do nadador em relação à Terra, se não houvesse correnteza, certo? Quando eu digo velocidade do nadador em relação à Terra, antes da gente começar a resolver o problema, né, em todos os casos anteriores, eu estava me referindo à velocidade do nadador em relação à Terra se não houvesse correnteza. Porque quem tá de fora, né, o que eu estou querendo dizer aqui, é que esse observador, ele vê essa velocidade, que é a resultante, que é a composição da velocidade do nadador em relação à Terra se não houvesse correnteza, mais a velocidade da correnteza. O nadador tem dois movimentos simultâneos. Né? O movimento dele em relação à Terra, se não houvesse correnteza, e a velocidade da correnteza, ou seja, ele se move com duas velocidades. Né? A água arrasta ele para a direita. Aqui é a mesma coisa. Né? Quando eu digo velocidade do nadador em relação à Terra, eu estou me referindo à velocidade do nadador em relação à Terra se não houvesse a velocidade da correnteza. De fato, no final das contas, a velocidade total do nadador em relação à Terra é a velocidade que esse observador vê, porque ele vê a composição entre as duas velocidades, ou seja, ele vê essa velocidade resultante, que a gente já disse que é Vn, né, mais Vc. Está escrito aqui em cima, né? Vn mais Vc. Bom, uma situação simples que eu não abordei aqui é a situação em que a gente tem um bote, por exemplo, descendo ou subindo o rio. Né? Você tem o rio aqui, e aí digamos que esse rio tem uma correnteza. Vamos pegar uma aplicação simples aqui. Digamos que o rio tem uma correnteza de 5 metros por segundo para a direita. Né? Digamos que essa seja a velocidade das águas do rio. Se eu tenho um barco capaz de se deslocar com a água parada, com uma velocidade de 10 metros por segundo, quando as águas estão paradas, né? Essa é a velocidade do meu barco quando as águas estão paradas. A velocidade do bote ou do barco quando as águas estão paradas. Qual vai ser a velocidade quando ele desce a correnteza? Quando ele desce o rio, né? Quando a gente tem ele descendo, então se ele desce o rio, a velocidade resultante vai ser a soma das velocidades, vai ser 5 mais 10. Então ele desce o rio com 15 metros por segundo de velocidade resultante em relação à margem. Porque as duas são horizontais, né? E as duas estão apontando para a direita. Se esse mesmo barco estivesse subindo o rio, então agora vamos pegar um Webelinho. Agora a gente está pegando o mesmo barco agora, né? Só que subindo. Ou seja, esse barco subindo, se eu sei que com a água parada ele é capaz de imprimir 10 metros por segundo, qual vai ser a velocidade do barco, né, resultante se ele tenta subir a correnteza? A velocidade do barco resultante, se ele tenta subir
a correnteza, né, subir o rio, vai ser, se ele é capaz de imprimir 10, né, esse módulo é 10, a velocidade resultante vai ser 10 menos 5 metros por segundo. Ou seja, se ele estiver subindo o rio, ele consegue imprimir em relação à margem para um observador aqui fora uma velocidade resultante de... Então aqui a gente tem um observador do lado de fora, e aí ele subindo a margem para esse observador, ele tem 5 metros por segundo. E descendo a margem, descendo o rio, ele tem uma velocidade para esse observador. Então esse aqui vamos chamar de VO, né, velocidade vista pelo observador. É 15 metros por segundo descendo e subindo, né, a velocidade vista pelo observador, vamos chamar de VO', é de 5 metros por segundo. Então a composição de movimentos, na verdade, é a velocidade resultante, né? É a soma das velocidades em relação a uma dada referência. Então é importante que o problema deixe claro como que essas velocidades foram calculadas, né? Porque, por exemplo, se eu digo para você que essa velocidade já é a velocidade resultante descendo, então na verdade o barco tem uma velocidade de 5 em relação à água, porque aí a soma dá 10. Então essa não é a velocidade resultante. Essa daqui é a velocidade resultante se a água tivesse parada. E aí, para calcular a velocidade total resultante, eu ainda preciso adicionar essa velocidade. Então é importante que quando você for resolver o problema, identifique em relação a que referência a velocidade está sendo calculada, para poder saber se precisa ainda adicionar mais alguma velocidade para poder compor todas as velocidades ou não. Ok? Outros exemplos que envolvem esse assunto são situações como um avião se deslocando e existe uma velocidade do vento. Então você tem lá o avião, aqui é a hélice do avião e as asas do avião. Então você tem lá o avião e ele está se deslocando com uma velocidade em relação, né? E aí de novo aqui velocidade em relação se não houvesse o vento, na velocidade que o avião consegue imprimir sem vento. E você tem um vento, por exemplo, soprando 30 graus em relação a essa direção. Você tem a velocidade aqui do vento. Qual vai ser a velocidade resultante dessas duas? A velocidade resultante dessas duas vai ser a soma delas vetorial, ou seja, vai ser algo entre essas duas direções. Você vai formar lá o paralelogramo e vai encontrar algo aqui, né, nessa direção, assim, mais ou menos. Essa vai ser a velocidade resultante. Se eu quero que o avião se desloque na vertical, mesmo com a velocidade do vento, o avião vai ter que voar inclinado assim, para poder compensar, né, o vento, certo? Ou seja, para que a componente dele horizontal, certo, compense essa componente horizontal do vento. Então, se o nosso avião voasse assim, então, se a nossa velocidade do avião fosse assim, a componente horizontal dessa velocidade, que vai aparecer aqui, vamos chamar aqui de Vx, compensaria essa velocidade aqui, V'. Então essas duas se compensando faria com que o avião voasse na vertical. Então para o avião voar na vertical ele tem que ter uma velocidade tal que compense a componente horizontal do vento, certo? E a resultante fica vertical. Então o que a gente enxerga de fora é a velocidade que é o somatório das duas velocidades, que a gente pode chamar, por exemplo, de velocidade resultante ou composição de movimentos. Beleza? É isso, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.